nossa casa. Vamos dar início a mais uma tarde de palestras. Vou fazer a leitura de ambientação do livro Sinal Verde, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Presentes. O presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre a pessoa que oferece e a que recebe. Sempre aconselhável escolher o presente de acordo com a profissão ou a condição de quem vai recebê-lo. Se a sua oferta vem a ser alguma prenda de confecção pessoal, como seja um quadro ou alguma obra de natureza artística, evite perguntar por ela depois de sua doação ou conduzir pessoas para conhecê-la, criando embaraços em suas relações afetivas. Omita o valor ou a importância de sua didática, deixando semelhante avaliação ao critério dos outros. Depois de apresentar alguém com o seu testemunho de amizade, é sempre justo silenciar referência sobre o assunto para não constranger essa mesma pessoa a quem supõe obsequiar. Se você deu um presente e a criatura beneficiada passou a sua dádiva para além do círculo pessoal, felicitando outra criatura, não lance reclamações, e sim considere as bênçãos da alegria multiplicadas por sua sementeira de fraternidade e de amor. Neste momento, então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar Jesus aqui conosco neste momento, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, a oportunidade de aqui estarmos em mais uma tarde, onde iremos escutar os estudos de Jesus, para que possamos irmos aprendendo, para irmos colocando em prática em nossas vidas. Agradecemos a espiritualidade amiga, que aqui se faz presente, que abençoe aquela cestinha que vem com os nomes das pessoas que são trazidas para um tratamento, as águas que são trazidas também com tanta fé, que sejam colocados os remédios necessários a todos que trazem aqui as suas águas. Assim, Mestre Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade e te pedimos a permissão para darmos por aberto mais esta palestra doutrinária. E que possamos, Senhor, permanecer na sua presença hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos à palavra com o nosso palestrante da tarde, Valdir. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus, a paz do Espírito, que a gente possa buscá-la todos os dias da nossa vida. Pedimos aos senhores e senhoras para deixar o telefone celular no modo avião, para não atrapalhar a nossa conversa. Hoje a casa nos pede para falar sobre a importância do passe da água frutificada. É muito interessante esse tema, porque um desses hereus que a gente se encontra, reuniões ou se encontravam quando era aberto para o público, nós aqui de Petrópolis reunimos um grande número de pessoas e fomos até Nova Iguaçu, onde foi o encontro desse hereu. Em conversas com o mestre de Portugal, que estava como presidente da casa, iniciando como presidente da casa, a gente vinha conversando no ônibus da importância que a doutrina espírita nos traz a respeito de transferir o conhecimento. Esse conhecimento do doutrinário, Kardec já deu o entendimento desse conhecimento doutrinário.
Kardec já deixou muito claro, em várias situações, em várias mensagens para nós. Uma delas está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. É uma frase, parece que é solta, dentro do contexto que Kardec está colocando. Mas ela tem um impacto tão grande para nós, porque ele nos diz assim: para crer, não adianta ver, a gente tem que entender. Então a doutrina espírita faz com que nós busquemos o entendimento de tudo aquilo que está passando. Kardec nos ensina que nós devemos questionar quando nós não entendemos e buscarmos esse entendimento, porque a doutrina espírita, ela é de entendimento. Quando nós entendemos, aí a gente consegue efetivamente, seguir aquele passo que o Mestre Jesus nos colocou para Tomé. É muito interessante o Tomé, evangelista, Jesus tinha passado o martírio, 3 dias depois apareceu com Maria de Magdala, e depois aparece, e Maria de Magdala, Maria Madalena, vai até onde estão os seus discípulos, e ali retrata que Jesus tinha voltado. Ninguém acreditou naquela época, Ninguém acreditou nela. Como o mestre aparece para essa daí, Maria de Magdala. Mas depois ele aparece para os 11. E nesse momento que ele aparece, Tomé não estava. E Tomé, quando chega ao local, todos eles falam: o mestre voltou. E o que Tomé fala? Não acredito. Não acredito. Eu só vou acreditar se eu colocar o dedo lá na ferida dele. Olha só, E Jesus logo em seguida aparece novamente com as marcas dos pinos, E pede para Tomé pôr o dedo. Tomé fica meio assim, chocado, mas vai lá e põe o dedo. Quando põe o dedo, Jesus fala para ele assim: felizes daquele que me viram, maior felicidade daqueles que não me viram e ouçam e acreditam em mim. Então você, Tomé, acredita em mim porque você está me vendo, mas aqueles que não me viram e me virão, vão acreditar porque conhecerão a minha palavra. Então é dentro desse contexto que nós vamos buscar o entendimento a respeito da importância da questão da fluidoterapia espírita. A fluidoterapia espírita é o passe de água fluidificada. Alguns autores até chamam de terapia espírita, Terapia. Nós vamos tentar hoje à tarde tentar entender todo esse processo. Mas nós vamos ver, vou desligar a música, muitas mensagens do Mestre Jesus, muitas. Numa delas, a respeito do assunto, temos aqui 4, a cura de Bartimeu, cego mendigo de Jericó. Jericó é uma cidade que ficava a 800 metros abaixo de Jerusalém. E Jesus, saindo de Jericó, indo a Jerusalém, este cego mendigo, às portas de Jericó, começa a gritar pelo mestre, porque falaram que o mestre estava passando. E Jesus olha para ele, conforme está no evangelista Marcos, e pergunta: que queres que te faça? E perguntou, e Bartolomeu respondeu: mestre, quero ver. Que era cego e curou. E viu. Diz o texto que Bartimeu, ele seguiu o mestre Jesus. Uma outra foi a cura dos 10 leprosos. Lucas, está em Lucas. E os 10 estavam seguindo. O mestre vinha vindo com alguns discípulos. Naquela época, as pessoas que tinham esse tipo de doença tinham que usar um sino para identificar os outros que eram doentes, para as pessoas não se aproximarem da questão desta doença. E quando seguiram os discípulos falaram para o mestre: vamos, mestre, vem vindo o pessoal aí, de lepra. E nesse momento Jesus fala: não, para. E os 10 chegam perto deles e dizendo em voz: mestre, tenha misericórdia de nós, como se fosse assim: Senhor, cure-nos. E Jesus cura os 10 naquele momento. Vão e dão prosseguimento à sua vida. Vão até o Sinédrio, vão até
chefe do sinédrio da época, na sua localidade, e retorne à sua vida social. Porque essa pessoa de doença, eles riscavam do mapa da vida social e a pessoa tinha que viver no vale, em um vale separado da sociedade. Isso daí era muito salutar para a época, porque a doença poderia transmitir, né, tipo assim, muito rapidamente e dizimar. Então tinha algumas regras no Antigo Testamento, Levítico, tem algumas regras que faziam com que a pessoa, quando identificasse alguma coisa que eles desconheciam, eles isolavam aquela pessoa. Nós não ficamos isolados vários dias, né? Vários meses, era a mesma coisa. Eu ficava doente e ficava isolado. Também, mas só que isolavam da sociedade, né? E os 10 foram curados. Uma outra muito interessante a respeito deste fato é a cura do servo do centurião, que está em Mateus. O centurião é um soldado romano que comandava uma quantidade de soldados, né, romanos, conhecia, conforme a história da Amélia Rodrigues, conhecia os feitos de Jesus. Diz ela que ele até acompanhava a Jesus de longe, porque os feitos vinham com ele. E Jesus, quando vai chegando perto onde está o centurião, e o centurião realizado, ele vai, ou manda, conforme algum outro texto, manda alguém, tem algum texto evangélico que diz que ele vai, e o outro diz que ele mandou um subordinário, não importa, mas chega até o mestre Jesus, né, e fala do servo que estava doente. E Jesus fala para ele assim: eu irei curá-lo. Ele via, porque o mestre Jesus, ele via no coração das pessoas a bondade, o interesse, né? Então ele, na verdade, eu irei curá-lo. E ele respondeu, o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Uma transmissão de energia à distância. Os outros foram próximos, mas essa foi a distância. E Jesus fala: segue, que teu servo está curado. Então, né, nós vamos. E uma última: a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Diz alguns que já estava mais de quase 10 anos com esse fluxo de sangue. Também era um caso na sociedade judaica, porque quando a mulher tinha as questões menstruais, ela era isolada da família. Certo? Não se entendia, isolada. Agora imagine uma mulher com fluxo sanguíneo contínuo, tinha que viver isolada de todo mundo. Nada conseguia curar. Ela ouviu falar de Jesus e foi criando dentro dela uma força irresistível de que aquilo iria conseguir curá-la. Uma força. E ela, quando chega onde está Jesus, depois de longo tempo acompanhando-o, né, ela diz com ela mesma: se eu tão somente tocar sua veste, ficarei sã. Né? Porque naquela época, a gente tem que entender a época, o homem, a mulher não podia se dirigir ao homem, pode ser alguma, né? E o homem se dirigia à mulher com todo respeito, de certa forma, dependendo. Mas a mulher dirigir ao homem, nunca. E ela fala assim: se eu tocar as suas vestes, eu vou estar curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. São 4 casos que nós trouxemos, tem vários casos, são 35 curas, né, ou 40, dependendo do ponto que a gente olha, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas são casos efetivamente de curas. E esses casos de curas, Jesus trazia uma questão muito interessante. Com exceção da mulher do fluxo de sangue, ele sempre perguntava: o que queres que eu faça? Jesus não saiu curando todo mundo. A única cura que nós temos no Evangelho, que Jesus sai de onde está e vai lá e cura por uma razão, é o cego de nascença, que nem pediu. Jesus vai, a única que os evangelistas nos retratam. As outras todas, né, Jesus pergunta o que quer. E depois, no final, em muitas delas, ele dá um outro ensinamento para nós: vá e não torne a pecar, para não que acontecer coisa pior. Certo? Então, dentro desse preâmbulo inicial que nós fizemos aqui, nós vamos entender, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos eles que foram curados tinham fé. A Amélia Rodrigues nos retrata, no caso da cura dos 10 leprosos, que somente um, na verdade está no texto evangélico,
somente um, né, retornou, samaritano, retornou para agradecer. Os outros não retornaram. E ela nos dá uma mensagem bonita, dizendo o seguinte: muitos destes que foram curados voltaram à vida mundana, voltaram à vida como estavam, não se modificaram. E aquelas palavras do Mestre Jesus foram cumpridas, de qual forma que, neste momento, se você voltar, vai te acontecer coisas piores. E alguns deles retornaram novamente à questão desta doença. E a Kardec, no Evangelho, vai nos dizer que entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa. Então, quando nós temos confiança que aquilo vai ser realizado, talvez nem sempre vai ser realizado no tempo que a gente quer, mas se nós não tivermos força de confiança, vai ser realizado. É a certeza de atingir determinado fim. É a nossa fé, né? Como é que a gente pode definir fé? É a confiança que eu vou conseguir, é a certeza que eu vou atingir. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Qualquer que seja a nossa situação, se nós acreditarmos, tivermos fé no Evangelho, nós temos as passagens que vai nos dar condições necessárias para prosseguir a nossa jornada, seja a dor ou onde for, seja o momento que nós tivermos. Porque a lei de Deus, ela não é punitiva, ela é, na realidade, uma forma de nós aprender, ela é educativa. Nós vivemos num mundo dentro de uma questão do fluido cósmico universal, né? Aquele livro Evolução em Dois Mundos, logo no comecinho dele, no primeiro capítulo, André Luiz vem nos dizendo que nós vivemos nesse mundo que seria um halo energético, fluido cósmico universal, onde ali habitam todo mundo. E ele dá um outro exemplo, como se fosse um peixe no mar. Esta questão de emanações divinas que nós estamos ali, é a lei de Deus, que vai nos educando a partir do momento que a gente ultrapassa a harmonia do divino. Nós ultrapassamos a harmonia do divino, essa própria estrutura. Deu um pique de luz, mas já vai voltar. Essa própria estrutura que faz com que... Um, dois cliques. Essa própria estrutura que nós temos, na realidade, de vivência. Então, esse fluido cósmico universal são as leis divinas que a gente pode transmitir. A gente sai fora e a lei vem falar: meu filho, tem que se corrigir. Ela é educativa, efetivamente educativa. Então nós vamos andando. A pena que não tem o pique. O passe. Como é que vai ser o passe? Então nós vamos chegar na questão da importância do passe, efetivamente, dessa estrutura do passe para nós. O passe é uma transmissão de energia. Eu vou ligar aqui, vai funcionar. O passe é uma transmissão de energia, tá certo? Entre o médium e a espiritualidade. É que agora minha telinha sumiu. Conectou. Pronto. São coisas da tecnologia da época, né? Tecnologia da época. Mas então o passe, né, conforme nós estamos vendo nesta figura aqui, nós vamos ver que o passe é uma transmissão de energia. Nós temos o médium preparado, que vem preparado, tem uma source de energização, e são assistidos por entidades espirituais na transmissão das suas energias, ou a potencialização das suas energias para aquelas pessoas que ali estão na busca dessa fluidoterapia.
O que é o passe? O passe é uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos, proveniente do encarnado e fluidos espirituais, uma mistura, oriundo dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerado uma simples transmissão de energia do médium. Não, as energias dele estão sendo potencializadas, estão sendo direcionadas conforme a necessidade de cada um, né? Esse é o passe. A aplicação do passe tem como finalidade. Qual é a finalidade da terapia espírita na questão dessa transmissão de energia? Auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas. Perceba bem que nós não colocamos curar, colocamos auxiliar, né? Auxiliar é dar condições necessárias para o organismo se reagir, substituindo os fluidos deletéricos por fluidos benéficos. Nós já vamos chegar lá. Como é que faz essa substituição? O que vem a ser esses fluidos deletéricos, né? Equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados, promover a harmonização do funcionamento da estrutura neurológica do nosso sistema nervoso, que garante o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Puxa, a fluidoterapia faz tudo isso? Faz, mas vai depender de uma coisa muito interessante. O passe é usualmente transmitido pelas mãos, mas também pode ser feito pelo olhar. Olha só, a gente pode também estar transmitindo, porque faz parte dessa energização nossa, né? Pelo sopro, existe um passe de sopro, né? Está lá nos anais da doutrina, mas já desde o Denis falava sobre o passe de sopro. Mas esse passe de sopro, a gente depende muito do nosso estado, né? Como nós somos para poder transferir. E hoje em dia é muito antigênica a questão do sopro, ficar soprando a pessoa, né? Não se usa aqui passe de sopro. Até existe a questão da distância, de irradiações. É o que a casa faz, é todas as pessoas que deixam aqui e colocam seus nomes. É o que os espíritos fazem, que todo mundo, quando pensa em alguém que está doente, não colocando o nome, só de pensar na hora da prece já existe uma irradiação do ambiente, desse ambiente, né? E essa irradiação vai até a pessoa. É a prece, né? É a questão da prece, quando a gente está fazendo uma prece por alguém, ou por nós mesmos, de repente a gente está no estado, então assim, né? A gente faz uma prece, a gente recebe as energias, porque na realidade a transmissão energética, ela pode ser feita de 3 formas. Primeiro, pelo mundo espiritual. O mundo espiritual está nos dando passo toda hora. Vocês estão aqui sentados? Vocês pensam que os espíritos estão sentados também? Não, estão trabalhando em cada um de vocês. É alguma coisa que poderia, de uma certa forma, ali transformar mais séria, então eles põem uma energização ali. É um pensamento que não está muito ligado à reunião, está lá ainda pensando que tem que pagar a conta, eles dão uma injeçãozinha de energia, a pessoa se liga na reunião. Eles estão trabalhando dentro das necessidades de cada um, entendeu? Então essa é a primeira transmissão. A segunda transmissão, na realidade, é através do próprio médium. O próprio médium, ou através de qualquer pessoa. Todos nós temos uma energia. Aí você tem aquela energia, o filho caiu, machucou o joelho. Cadê o garoto que machucou o joelho? O garoto machucou o joelho. A avó pega lá e sopra. Para a dor do garoto. Isso é um passe de sopro da avó, né? Que transfere uma energia que ela tem de vontade, porque depende muito da vontade do médium, da preparação, e a avó não quer o senhor dela com o seu joelho ralado. Então só, e não é que passa, aí ainda quer passar remédio, ele não quer que passe remédio, porque não está doendo mais, vai passar o remédio, vai arder, entendeu? Então é o segundo. E o terceiro é o que a doutrina prega, que é a fluidoterapia, esse passe misto, potencializado. Vamos andar mais um pouquinho. A transmissão e a recepção do passe guarda uma relação com o poder à vontade, que já falei, de quem doa, do médium, que é preparado, bem preparado, e o poder da vontade de quem recebe. Porque se quem recebe não acredita, então não adiantava nada aquele mendigo perguntar, Jesus perguntar, o que você quer que eu faça? E ele fala assim, não sei, o que você quer fazer? Entendeu? A dúvida. A partir do momento da dúvida, não tem como. Ou nós acreditamos no processo, ou nós não acreditamos no processo. Ou nós temos fé, ou nós não temos fé.
E o quinto, a cura verdadeira das doenças está relacionada ao processo de reajuste do espírito, que pode extrapolar o limite de tempo de uma reencarnação, sendo o passe apenas um instrumento de auxílio. Aqui nós damos um instrumento de auxílio para prevenir-se contra enfermidades, perturbações não previstas na lei de causa e efeito. Porque se tem alguma coisa prevista na minha lei de causa e efeito, de uma doença kármica, o passe vai ajudar, mas ele não vai curar, né? Ele vai dar uma força necessária. É necessário que a pessoa defina e siga uma programação do quê? De melhoria moral. Nós estamos aqui para nós melhorarmos moralmente, cada um individualmente, de esclarecimento espiritual. Então, é isso que Kardec coloca, que é o nosso esforço que nós realizamos da nossa melhoria moral. Nós estamos num mundo de expiações e provas, então está todo mundo dentro do mesmo ciclo evolutivo, né? Às vezes um tem uma problemática de um jeito, outro problemática do outro, uma questão, às vezes, um tem um ciúmes maior do outro, o outro tem isso, outro tem aquilo. Então, estas questões é que nós temos que melhorar. Viemos aqui para melhorar dentro da lei divina. Tem algumas pessoas, Kardec pergunta, verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? No Livro dos Espíritos, pergunta 556. Os Espíritos falam, tem. A força magnética dessas pessoas pode chegar até aí, né? Quando secundada pela pureza do sentimento, por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos vêm em auxílio. Então todos nós, né, temos uma força magnética, mas alguns têm uma força magnética maior, ou digamos assim, com maior potencialidade energética, né? E se ela tiver uma boa vontade, se preparar, ela consegue transferir uma potencialidade maior. Nós vamos ver a cura de uma fratura pela magnetização espiritual na Revista Espírita. Temos muito caso de cura, né? Aí fizemos um resumo aqui. Isso está na Revista Espírita, 1865. A Revista Espírita, o primeiro fascículo, foi em 1858, em janeiro. E Kardec fazia todo mês um fascículo, onde tinha artigos muito interessantes que ele ia trazendo, e a revista serviu de um grande laboratório para poder formatar toda a nossa doutrina. De modo que ela tem vários casos. Um deles é o seguinte: em 26 de maio, a senhora Maurel, médica, trabalhadora, sofreu uma queda e quebrou o antebraço. Ela quebrou o antebraço, ela era médio vidente, médio escrevente. Na época ela era médio escrevente, a gente fala psicógrafo hoje. Então ela não podia trabalhar, certo? Mas ela ia na reunião. O que aconteceu? No mesmo dia da noite, reuniram na casa da senhora Maurel, que foi adormecida por um outro médico, entrou nesse estado e iniciou um tratamento sob influência de ações magnéticas, tanto dos encarnados como espirituais. Que a coisa, como a coisa são lá, são aqui a mesma coisa. No dia 20, ela melhorou, não curou, mas melhorou. Mas no dia 27 para o dia 28, quer dizer, naquela noite que ela melhorou, ela teve uma posição falsa, que desarranjou tudo de novo, voltou tudo que era antes, entendeu? Então, aí voltaram novamente na casa dela e começaram a fazer passes sucessivos todos os dias de tratamento nela. Aí, no dia 4 de junho, 26, 27, 28, 29, 30, né? 1, 2, 3, menos de 10 dias, não tinha mais, ela voltou a trabalhar. Então, no dia 4 de junho, volta a trabalhar como médico. Tinha merecimento, tinha questões fluídicas, tá certo? Era necessário. Tem todos alguns fatores que levaram, na realidade, a esta, digamos assim, numa época que quebrar um braço, não é que nem hoje, né? Provavelmente ficaria 60 dias imobilizado, sem poder fazer nada, né? Então, em 10 dias ela já estava de retorno às suas atividades. André Luiz, neste livro, Mecanismo da Mediunidade, tem uma coisa muito interessante para nós entendermos essas questões fluídicas. Todas as criaturas são dotadas de um campo magnético. Cada um de nós aqui temos um campo magnético. E é próprio de cada um. Aonde que é formado esse campo magnético? Pelo nosso pensamento, pelos nossos atos. Então a gente acorda de manhã,
tivemos um sono tranquilo e tal, temos um campo magnético. Mas acorda de manhã já brigando, xingando, ou orando, ou agradecendo, são coisas diferentes. A gente vai absorvendo aonde nós fomos essas questões magnéticas que estão aí. Se eu estou irado, eu absorvo os campos magnéticos irados pela rua. E vai entrando no meu campo magnético. Então isso fica no meu campo magnético. Os campos magnéticos não podem ser bloqueados, porque é cada um individual, só direcionados. Não é possível anular um campo magnético. Então não é possível anular um campo magnético que cada um tem. Então, aí André Luiz vem nos dizendo assim: ao toque da energia emanante do passe, então, quer dizer, vamos lá na sala de passe, estamos precisando. Nesse momento estamos precisando, a gente, ao toque dessa energia, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, a própria pessoa, tá certo? Na pauta da fé, da confiança e do merecimento de que dá testemunho, emite ondas mentais características. Então a pessoa que senta lá, que acredita que aquilo vai lhe fazer um bem, levanta o pensamento a Deus, se envolve, ela está emitindo ondas mentais características que vão assimilar os recursos vitais que recebe, porque sem isso não consegue receber os recursos na sua totalidade. Esta assimilação dos recursos vai reter na própria constituição fisiopsicossomática, porque isso daí na realidade a gente vai entrar já no outro campo, já da ciência, que é a questão do perispírito, nos nossos centros de força, que vão absorvendo essas energias, porque nós ficamos abertos para isso de fé e de acreditar, né? Através das várias funções do sangue. Depois ele vem comentando que aquela energia vai depois para o nosso corpo físico. Então nós percebemos que quando nós vamos receber, vamos colocar assim, essa energia, nós temos que ter confiança naquilo e nós prepararmos para que aquilo possa ser útil para nós. Vamos ver dois casos, né? Vamos ver dois casos, que está no livro Missionário da Luz. Bem resumidamente, tá, pessoal? É só ler lá, tem mais detalhes do que eu vou falar, bem resumido. Uma mulher adentrou o centro espírita, portadora de uma nuvem negra na região do coração. Então, essas questões fluídicas de campo magnético, elas podem se concentrar em algum lugar, né? E estava concentrada na região do coração, que na realidade no centro de força coronário. Então, o mundo espiritual percebe. Então, estava lá, mais especificamente na área da válvula mitral, né? Então, estava lá aquela, dentro olhando assim um raio-x do centro de força daquela senhora, nós tínhamos um centro de força que era do coração coronário, estava mais na energização mais escura ali. Então ela vai no centro. Bom, a mente, como sabemos, pode intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive. Então foi a nossa própria mente que intoxica nós mesmos. Não é, pessoal, é fulano que mandou uma coisa ruim para mim. Não foi o fulano que mandou, ele pode ter mandado uma coisa ruim. Se não tem a coisa ruim dentro de você, rebate, aquela energia vai embora. Entendeu? Mas é nós mesmos que geramos essa energização conosco no nosso campo mental, no nosso campo magnético. Então a senhora estava lá no céu. A mulher tivera naquele dia sérios atritos com o esposo. Coisa rara, isso foi naquele tempo. Hoje em dia ninguém briga com ninguém. É um exemplo, o Missionário da Luz é 1970, 60, né, do século passado. Mas ela teve aqueles atritos, pode ser com o esposo, pode ser com o filho, pode ser com o vizinho, aqui no caso o esposo. E ela entrou naquelas questões fluídicas que gerou essa energização. Com o passe, a porção de matéria dele não sai. O nosso campo magnético, ele se desloca. Na verdade, aquela energia vai adentrando dentro de nós e vai se deslocando as outras para fora. Aquela passa, a porção da matéria, deslocou-se ao longo da superfície da epiderme da mulher. Então ela estava próxima para sair, mas não saiu. Ficou com ela ainda.
mas não estava concentrado. É uma diferença muito grande em termos de energia. Uma energia concentrada e uma energização diluída. Então percebe que ia depender dela a eliminação dessa energia. Sabe como? Como é que ela ia se comportar com o marido quando chegasse em casa. É por isso que eles vão explicar, na realidade, se os atritos domésticos persistissem, o efeito mórbido poderia refletir sobre o corpo somático e fisiológico, produzindo uma lesão de consequências imprevisíveis no coração. Então, aquela energia que ainda estava circulando nela, mais diluída na epiderme, se ela mudasse a sua forma de pensar, se ela mudasse a sua forma de agir, se ela saísse do centro espírita, orando, agradecendo, ela ia por si só absorvendo novas energias positivas, de tal forma que aquela outra energia iria se diluindo. Percebe? Então ninguém, essa história, eu vou lá no centro que eles me tiram. Ninguém tira nada de ninguém aqui. A única coisa que a gente pede é que dê 1 quilo de arroz, seja nossa assistida. Entendeu? Ninguém tira, não dá. Essa questão física, elas são muito claras, certo? É energização. Aí nós temos um outro aspecto, né? Um outro caso. Um cavalheiro idoso, tratado em seguida, logo em seguida entrou esse cavaleiro, apresentava o figo de Urbaz com enorme desequilíbrio. Então, toda essa região aqui, no seu centro de força, tinha um enorme desequilíbrio, percebido pelo mundo espiritual. Contudo, apesar do seu estado, o passo lhe daria naquela noite um alívio, não uma cura. Aí André Luiz estranhou, porque na realidade eles bloquearam. O que aconteceu? Quando o médium foi fazer a aplicação do passe, eles bloquearam a energia espiritual. Bloquearam. A energia espiritual não foi, então o médium doou pouca coisa, tá certo? Eles retiveram e foi doado só para não, porque era melhor. Bloqueado. Mas a gente pergunta, não vai? Na outra tiraram, diluíram, e nessa não, né? Está tudo, o rapaz aí está com problema do passe. Eis a explicação do mentor. Após 10 vezes de socorro completo, ou seja, aquele senhor tinha ido 10 vezes do céu, e eles tinham dado 10 vezes uma energização tão forte que era um socorro completo. Voltou a funcionar normalmente, tanto o fígado como o baço. É preciso deixá-lo entregue a si mesmo e que adote nova resolução. Então o próprio mundo espiritual vai controlando isso de uma certa forma. Veio aqui, a gente curou, saiu na rua, voltou, né? É aquele caminhão que descarrega, carrega, descarrega. Aí André Luiz pergunta o porquê e eles explicam o porquê. Aquele homem era portador de um temperamento menos simpático, extremamente caprichoso. Estimava as rixas, frequentemente as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista, empolarizava-se com facilidade e despertava a cólera e a mágoa que lhe desfrutava a companhia. Então ele melhorava no centro, chegava em casa, continuava tudo igual, não mudava. E o que acontecia? Aquela energização que ele produzia, novamente pela ira, pelo seu capricho, como não fazia esforço de melhoria, se concentrava aonde tinha, na realidade, uma possibilidade maior do funcionamento do fígado e do baço, né? Então, deveria, pois, ficar por algum tempo entregue a si mesmo. Ele ia sentir dor, ia precisar, de uma certa forma, ia sentir a dor necessária. Quem sabe a dor, o sofrimento, não lograria o sucesso que as curas anteriores não conseguiram. Então, na realidade, o passe, às vezes, pode, conforme o Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, pode chegar até a cura. Curou aquele órgão que estava prestes a se tornar doentio de concentrações energéticas, ou já estava mais ou menos, não muito bom, mas uma concentração negativa das nossas próprias energias. Aquele ser toma essa energização, dilui aquela forma mais negativa, mas continua igual, não muda. E aquilo ali volta tudo novamente, né? Como nós somos uma ação magnética, a gente atrai onde a gente está precisando. Então são fatos, né, que é muito importante nós conhecermos sobre a questão do passe. Eu trouxe aqui, será que dá tempo? Para
vocês verem como é que é essa energização, já desde 1976, com o advento da máquina Kirlian. A máquina Kirlian é uma máquina que fotografa um halo energético. André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, que todos nós seres, né, todos nós, planta, peixe, temos um halo energético, certo? E os russos criaram uma máquina que fotografava. Eu até já fotografei meu dedo, porque na época estava lá no Plaza, morava em Niterói, e eu fui lá, pus o dedo lá na máquina. Era uma máquina, não era bem essa, que essa aqui é mais moderna, era uma máquina, eu punha o dedo lá e fechava o olho, não sei porquê, e tirava foto. Então, esse nosso amigo Márcio Pontes, de posse de uma máquina dessa, começou a fazer várias experiências, inclusive em centro de umbanda, em centro espírita, na igreja, em todo lugar. O que ele fez dentro da doutrina espírita? Eu trouxe aqui 4 fotos só. Ele chegava no centro espírita, uma palestra que nem essa, pegava um médium, tá certo? Me dá teu dedo aqui. É um médium no seu estado normal, preparando-se para dar um passo. Olha só, é a energia normal que todos nós temos, certo? É a energia. Ele pegou o médium, tirou a foto lá, a máquina apareceu. Aí, o médium entra na sala de passe e começa a dar passo. Ele entra com a máquina, pega o mesmo dedo do médium e tira a foto. Está diferente? É o mesmo médium. Estava assim, e na hora do passo ficou assim. Uma energização, você porque a gente não vê, mas a energia existe. Certo? 2. Daí ele chegou para alguém que vai tomar passo, vai tomar passo, dá o dedo aqui. Pum, tirou lá a foto do dedo da senhora. Vamos chamar como foto, né? A energização. Aí ele coloca lá que o assistido fotografado antes de receber o passo magnético. Se eu encontro, ele coloca desarmonizado. Mas a palavra dele eu respeito, conforme ele coloca no trabalho dele. Mas a gente percebe que os fluidos, na realidade, do seu ar energético, eles não estão coerentes, estão se traçando para lá e para cá. Aí a pessoa entra para tomar um passo, ele entra lá, está lá na máquina, olha só como está lá a pessoa depois que saiu da sala de passe. Se ela vai permanecer assim, com esse campo energético ou não, ou voltar como era assim, não depende do passe, depende dela. Certo? Ela recebeu uma carga energética, mudou o seu teor de ar energético. Agora, ficar assim ou ficar assim, depende dela. Magnetização da água. Vamos falar um pouco sobre a água. Eu sei que tem muito assunto, mas é importante nós falarmos, né, sobre a água. Kardec nos diz na Gênese que certas substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades sob a ação do fluido espiritual magnético, ao qual ela serve de veículo. Né? A água pode ser magnetizada pelos espíritos, ela pode ser magnetizada pelo magnetizador e pode ter um médium espírito. Às vezes a gente está numa certa situação difícil, né? Conversando, e a pessoa não entende, eu quero um copo d'água, fazia isso, trabalhava no mercado, né? Aí a pessoa, o cliente estava agitado, tá? Espera aí, eu ia lá, pegava água, ai Senhor, ajude. Na grande maioria, a água fazia um efeito positivo, né? Primeiro que a pessoa toma água, já alivia. Segundo, né, que a energização da água faz com que muda. Por que muda? Porque a questão da fluidoterapia do passe, a gente tem que entender que é no perispírito da pessoa, no centro de força, que depois vai adentrando no corpo físico. A água não, vai direto do corpo físico, certo? Ela é absorvida pelo corpo físico e depois vai se adentrando, vai para o perispírito, caso for problema perispiritual. Então a água vai direto. Então quando você absorve aquela água, na realidade você está absorvendo um teor energético muito grande. O organismo pode reagir rapidamente a respeito disso. Né? Então a água tem essa questão. E nós vamos buscar um trabalho também do século passado, porque eu também sou do século passado, então, e hoje em dia existem grandes trabalhos a respeito dessa área, que não daria para nós trazermos aqui, grandes a respeito, né?
aquele médico lá de São Paulo, Dr. Sérgio de Oliveira, está montando, né, uma universidade espiritual com médicos, atendentes, pessoal de saúde, só para atender essa questão de mostrar essa questão fluídica necessária ao ser. Uma universidade, está certo, dentro dessa característica. E ele avançou muito dentro dessa área, né? Se a gente pudesse aqui ter tempo de conversar a respeito, já dos adventos deste século. Já dos adventos desse século. Então, mas nesse aqui, o doutor Masaru Emoto, tá certo? Com a sua equipe, eles começaram a verificar que as moléculas da água, elas mudavam dependendo de uma situação. Fizeram muito trabalho, a internet tem muito trabalho a respeito disso. Mas dentro que nós vamos olhar, é dentro de orações. Então, por exemplo, eles pegaram a água de um dique chamado Fujiwara e pegaram essa água, congelaram a água a menos 500 graus e depois fotografaram as moléculas. Então foi essa molécula que vocês estão vendo aqui, está fotografada, certo? A molécula da água congelada a menos 500 graus. Depois eles pegaram essa mesma água, descongelaram, puseram aqui no pote. Todo mundo fez um dia de culto, né? Teve um dia de culto. Esse culto foi realizado dentro daquele momento que ele estava lá. E depois ele pegou essa água depois do culto, levou para o laboratório, congelou a menos 500 graus e fotografou a molécula. Ela estava assim. A mesma água. E depois ele faz várias experiências. Então, dentro dessa questão fluídica, a molécula, ela continua sendo H2O, o átomo continua sendo H2O, mas a estrutura molecular dela muda com uma questão energética, que depois ele vem estudando isso, que não cabe, não temos tempo para entrar em maiores detalhes. Então, essa estrutura energética da água, ela muda. Então, vocês preferem tomar uma água assim ou assim? É que a gente não vê como é que está a molécula da água. Às vezes está limpa, cheira, não tem cheiro, e a gente toma. E às vezes a molécula da água está assim. Na nossa casa, ela pode estar assim, ou pode estar assim, dependendo do nosso estado mental. Porque nós é que mudamos a estrutura molecular da água. São os nossos pensamentos. O que ele fez de diferente? Nada. Ele levou a água para um culto religioso, que nós estamos hoje num culto religioso. E dentro desse culto religioso que estava aqui, a água simplesmente está recebendo essa energização daqueles que estavam lá, e ela está mudando a sua estrutura molecular. Ele tem uma outra experiência muito interessante, que ele pega esta água aqui desse culto e leva num grupo de rock, pauleira, e deixa a água lá, né? Falando de droga, tal, não sei o que, não sei o que. A água volta pior do que estava aqui. Estrutura molecular. Então, prova ele, né, nesse século, através do seu trabalho, que toda a estrutura da água depende da nossa forma de ser e de pensamento. Então, nós temos a nossa talha, o nosso pote em casa. Se a gente está em oração, em prece, a água está com uma estrutura boa. E nós vamos ver que Emmanuel vem colocando nesse livro sério: se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais, na solução de teus problemas orgânicos ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente das suas orações, espera e confia. Por isso que nós colocamos dentro do culto do Evangelho do Lar, né? Quando a gente realiza esse culto uma vez por semana, reunindo a família, sozinho ou com os amigos, sempre colocar uma jarra de água e pedir para que a água seja, de uma certa forma, magnetizada, fluidificada, né, naquele momento lá. Nós vamos ver um caso desse. Magnetização no culto da missa, que está lá no livro Libertação. A liturgia, começando a missa, anunciou o início da cerimônia. Entretanto, procedendo de mais alto, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa, com o evidente propósito de ali semearem os benefícios divinos, magnetizaram a água exposta, saturando-os de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões de espiritismo cristão nosso. Estão magnetizando a água. E em seguida passaram a fluidificar as hóstias,
transmitindo-lhe as energias sagradas, a vida com textura, e ele continua relatando tudo que vai acontecer com cada um que vai passar. Aí chega um ali com aquela fé de receber aquela energia, a energia adentra o seu corpo e todos esses caminhos. Seja outro pensando na conta que está lá fora, a energia da hóstia, percebe? Que também até para receber isso a gente tem que estar com o pensamento apto, com fé, para poder receber. É aquilo que Jesus pregou. O que queres que eu faça? Tá certo? Tem fé de cura, né? Vamos ver mais um pouquinho. Culto no lar, com o doente, no livro Terra e o Céu. Tem uma família doente, né? O menino recitou o Pai Nosso no culto do lar. Em seguida pediu a Jesus a saúde da irmãzinha doente, com enternecedora súplica, né? Vimos o nosso orientador acercar-se do recipiente de água cristalina, magnetizando-a em favor da enferma que padecia expressamente antes da oração ouvida. No livro Nosso Lar, André Luiz, né, que passou 8 anos, 7 anos numa região sem saber o que estava acontecendo, depois recolhido na colônia, depois de algum tempo ele sempre pedia para vir a família, e os espíritos falavam: não está na hora ainda, esse não está preparado para chegar lá ainda, né? Mas de tanto insistir, um dia levaram: mas você tem que se comportar. Quando ele adentrou novamente na família, ele viu os filhos já maior, grande, mulher, e no leito conjugal dele um homem deitado. Aí teve um impacto, tá certo? De ciúmes. Desencarnado tem ciúmes, tem. Desencarnado tem ciúmes. Aí teve um impacto, ele sai da casa perturbado, o mentor vem e fala: eu falei, mas você tem que corrigir, porque o homem estava doente. E a tua mulher e teus filhos dependem dele. Para pensar. Aí ele cai em si, fez uma prece muito grande, e o mentor fala para ele: você vai lá, magnetiza a água com benefícios para aquele homem curar no outro dia. Ele voltou lá, com toda a força, né? Magnetizou a água, o homem tomou de noite, no outro dia estava bem, já tinha levantado da cama. Né? Vê só como a força que a água nos dá quando, né, não está nos projetos, né, da nossa vida kármica. Alívio nas tensões do perispírito, que nos traz no livro, nos domínios da mediunidade. Por intermédio da água fluidificada, o Aldous, meu mentor, falou: precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões, quer dizer, existem lesões nossas e deficiência no nosso veículo espiritual a se estamparem no nosso corpo físico. Então, eu tenho uma deficiência no meu perispírito que vai se estampando no meu corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados disponham a própria cura. Então, existem certas lesões que a água, como ela é mais materializada, vamos colocar assim, né, dentro do nosso plano, tem um efeito maior no nosso físico, especificamente para o nosso perispírito, mas também depende do nosso comportamento para a melhoria, como ele diz aqui, depende do interessado, a melhoria da sua cura, né, real, né? Se Deus não houvesse, no Evangelho segundo o Espiritismo, se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipasse ou abrandasse em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. Se Deus, eu tenho uma dificuldade, eu vou procurar os meios para me poder tentar melhorar, óbvio, né? Deus dá essa condição para nós. E Kardec continua: a par da medicação ordinária, ou seja, elaborada pela ciência, nós temos que procurar a ciência. Qualquer problemática nada, temos que procurar a ciência, que tem uma medicação, né? O magnetismo, Kardec vem nos falando, nos dá a conhecer o poder de uma ação fluídica, é nessa tarefa que nós estamos vendo. E o Espiritismo, a doutrina, nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece, que cada um busca atender e atender aos nossos anseios e às nossas vontades de continuar a nossa trajetória evolutiva. Então, senhores, nessa oportunidade da tarde,
que nós vamos relembrar Lucas, né? Lucas nos coloca: então, lhe impôs as mãos, e imediatamente ele se endireitou e louvava a Deus. Muita paz a Deus. Obrigada, Valdir, pela ótima palestra da tarde, um ótimo estudo para todos nós, né? Muito bom. Nós vamos fazer a prece, chamar o nosso irmão Duarte para fazer a prece. Senhor, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre, e agradecemos mais essa oportunidade de estar presente nessa casa de amor e paz, para ouvir as explicações e explanações do nosso irmão Valdir, que nos faz entender que é muito importante o passe à água frutificada, como também é muito importante, no momento que estejamos recebendo o passe, estarmos em prece e pensando em nós e não nos problemas. Então vamos pedir ao Senhor que saímos daqui levando este clima e essas bênçãos conosco, que possamos dividi-la com aqueles que nos encontram, que passam por nós. Chegando em casa, podemos dividir com nossos familiares e vizinhos, e com isso tornarmos o nosso ambiente melhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.